estou em reconstrução. Toca no teu irmão, do teu lado, diga para ele ou para ela e diga: estou em reconstrução. Você já viveu alguma fase da sua vida em que você precisou reconstruir alguma área da sua vida? Você precisou parar e dizer assim: ó, não dá para prosseguir. Eu preciso parar e reconstruir. Às vezes são valores perdidos. Você vai observar que na trajetória da caminhada cristã, algumas coisas se perdem. Algumas coisas, muitas das vezes, ficam à beira do caminho. E quando Deus me deu essa meditação, o Senhor me levou até um texto, e eu quero poder ministrar hoje na tua vida esse texto. Eu queria que você pudesse abrir comigo no livro de Neemias, no capítulo de número 1. O texto, ele vai dizer assim: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. E os muros, ajuda aí, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Deus, fala conosco, Senhor. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. Toma a frente, usa-nos por misericórdia e fale aos nossos corações, meu Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê e precisa receber hoje, diga amém. A primeira coisa que Deus me pede, mais um pouquinho, baixa só mais um pouquinho, por favor. A primeira coisa que Deus me pede para falar com você, obrigado, não tenha medo do período de reconstrução. Mas no período de reconstrução, não tente construir. Vê se tu entende. Se você está num período de reconstrução, significa que você está reconstruindo algo que um dia foi construído. E no período de reconstrução, você não pode tentar construir. Por quê, pastor? Porque você já está reconstruindo. Simples. Porque algumas pessoas querem pegar o período de reconstrução e construir. Junto com a reconstrução está tudo errado. Então a primeira coisa que Deus me ensina é a focar. E quando você foca, vai dando tudo certo. Hoje, nesse tema de mensagem, que falou muito ao meu coração, você imagina, eu estava dirigindo e eu falei com o pastor Júnior, Valdir Júnior. Eu disse para ele: pastor, anota aí, por favor, e depois me passa. Só que eu acabei não pegando com ele. E hoje pela manhã, Deus me permitiu estar aqui ministrando a mensagem. Na verdade não seria eu o pregador, mas Deus me permitiu estar aqui ministrando essa mensagem. E o Senhor, eu quero essa agora pela manhã. E a gente observa que Hanani chega com uma difícil tarefa. Hanani chega com a tarefa de passar para Neemias o que estava acontecendo. E você vai observar que eu acredito que naquele momento, irmãos, Hanani, o seu semblante já demonstrava para Neemias que era um período de caos, que era um período de vergonha, que era um período de opróbrio. E o texto vai dizer então que Neemias pergunta: olha, eu quero saber como estão os meus irmãos que ficaram no exílio. Interessante que para a Babilônia só foram escolhidos os príncipes, os melhores,
Alguns então, muitos foram deixados para trás nas províncias. E você observa no texto que o texto começa no versículo 3 dizendo assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província e estão em grande miséria, desprezo. E eu quero ficar com essa parte do texto, essa parte do versículo 3, Mateus, quando você puder, sinaliza para mim aí, tá, tudo bem. Que diz o seguinte: os muros de Jerusalém estão derribados. O texto diz que Hanani, ele traz um posicionamento de dizer, olha essa parte aqui, quase que final do texto, diz assim, a partir do ponto e vírgula, me ajuda aí, irmãos, me ajuda aí. Os muros de Jerusalém estão derribados. Irmãos, os muros, eles representavam a honra de uma cidade. Os muros representavam a sua fortaleza. Os muros tinham um significado de proteção. Mas de repente os inimigos entraram e os inimigos então derribaram os muros. Olha e observa quantas vidas chegam à casa de Deus com seus muros derribados. Olha quantas pessoas que quando chegam à casa de Deus chegam com seus muros destruídos. Você chegou, mas parte da sua vida foi destruída. Parte da sua história está no chão. E hoje eu queria que você entendesse que Deus quer colocar no seu coração um desejo de parar tudo e reconstruir as tuas honras. O texto ele vai dizer aqui que quando Neemias ouve, ele se assenta e chora. É interessante isso, irmãos, o versículo de número 4, tendo eu ouvido essas palavras, Neemias, eu assentei-me e chorei. O que diz o texto ali? Me ajuda a pregar, vai. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele ora, ele se assenta, ele chora, ele lamenta. Tudo isso Deus entende. De repente você está vivendo um período do choro, o período do lamento, o período das lágrimas que você não consegue contê-las. Deus entende tudo isso. Mas você vai observar que no texto, nos versículos seguintes, versículo de número 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. Neemias, no versículo de número 5, faz uma das orações mais lindas. Eu quero dizer que hoje Deus te trouxe aqui para dizer que em alguma área da sua vida que talvez foi derribado, que em algum muro da sua vida que talvez esteja no chão, Deus está dizendo assim: ainda há tempo de você reconstruir. Hoje Deus está dizendo: é momento de você parar, pare tudo e reconstrua aquilo que talvez ficou para trás. Eu queria que você pudesse olhar nos olhos de quem está ao seu lado e dizer para essa pessoa: mesmo se as lágrimas descerem dos teus olhos, reconstrua. Eu entendo que esse momento é um momento difícil. Eu entendo que o período de reconstrução é um momento doloroso. Mas você não pode ficar com seus muros derribados. E uma outra coisa, às vezes queremos ajuda, mas Deus, Ele hoje vira para ti e diz: você é capaz, você pode, você consegue. Reconstrua o que foi perdido. Qual é a área da tua vida que precisa ser reconstruída, irmãos? Qual é a área da sua vida que está derribado? Você já observou que quando você
observa uma obra em execução, aquela obra precisa ter uma placa. Essa placa precisa conter nela alguns dados. Precisa ter um engenheiro responsável. Nessa placa, você vai precisar colocar qual é o objetivo daquela obra. Essa placa é uma cobrança da prefeitura. Hoje Deus está te chamando aqui para ouvir uma palavra, dizer para você: pare tudo, é tempo de reconstruir. Com lágrimas, com dores. Obrigado. É tempo de reconstruir. Aqui, coloca aqui para mim, por favor. É tempo de reconstruir, irmãos. Talvez você chegou aqui sem forças, mas hoje tu vai receber de Deus a inspiração que vai ser suficiente para tu dizer: eu posso. Em Cristo eu posso. Mas pastor, está tudo derribado, está tudo tão difícil. Mas Deus, Ele está olhando para tudo isso, está vendo a sua capacidade. Algumas coisas a gente aprende com Neemias. Eu quero te dizer que você precisa clamar a Deus por essa placa, de você botar na sua obra. Sabe por quê, irmãos? Quando o inimigo tentar chegar para paralisar a tua obra, ele não vai conseguir, porque a tua obra tem uma placa de identificação. O engenheiro responsável é o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está hoje aqui dizendo: eu quero te ajudar a reedificar, eu quero te ajudar a reconstruir a sua casa, eu quero te ajudar a reconstruir os teus sonhos. Tem muita coisa perdida na tua vida, mas Deus hoje está dizendo: você veio ao lugar certo, você veio e está recebendo hoje a ministração certa. Se está tudo derribado, não tenha medo, vamos colocar uma placa na nossa obra. E aí o inimigo vai bater ali o olho e vai dizer: eu não posso tocar nessa obra, porque essa obra, ela tem um nome ali do engenheiro responsável, ela tem um nome das pessoas que são responsáveis, e na minha placa e na tua, o responsável é o próprio Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. É tempo de você reconstruir. Não tenha medo, não tenha medo, prossiga, porque hoje Deus está dizendo para você: pare. Eu volto a dizer, enquanto você, eu uso essa frase muito e ela vai cair aqui, vai se encaixar. Enquanto você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus trabalha. Ele está dizendo para ti: confie em mim, entrega o teu caminho a mim, e comece a entender que eu estou no controle. Eu quero que você olhe firme nos olhos de quem está ao seu lado, e você vire para essa pessoa e diga assim: o tempo de você se assentar, de você chorar e de você lamentar chegou ao fim. Deus, Ele está mandando te dizer, está te chamando para uma boa obra. Diz para o teu irmão, olha nos olhos dele, diz: você pode, você consegue, e eu confio em ti. Há alguns segredos, dentre eles, é um chamado intimidade. Repita comigo: intimidade. Eu não mandei separar esse texto, mas eu quero deixar para você Neemias no capítulo 2, versículo 12. Neemias 2:12. Olha o que diz. Leia comigo aqui para você não perder o foco. Leia aqui. Olha o que diz. Então
de noite, me levantei eu e uns, e não Deus está te chamando para uma reconstrução, mas Ele está falando contigo em particular no meio de muitos. Como é que pode isso? Como é que pode? No meio de muitos, Ele está falando contigo em particular. E quando Deus falar contigo, você vai entender que a reconstrução do que Ele tem, quer que aconteça, Ele quer que você possa ir no teu coração fazer como Neemias. Me levantei, eu e uns poucos, e não falei com ninguém o que Deus pusera no meu coração. Hoje Deus está falando, ou vai falar tão intimamente contigo, que você vai achar que os céus desceu nesse lugar. Você vai sair daqui completamente diferente, porque o Espírito Santo hoje te trouxe à casa de Deus para ouvir não só uma palavra como um tapinha no ombro dizendo vai, você consegue, mas uma palavra regeneradora, uma palavra transformadora. Que palavra é essa? A própria palavra de Deus. Deus vai mostrar para você que Ele não abre mão de você. Deus também Ele quer te dizer que na reconstrução que você precisa fazer, você vai precisar entender algo importante, muito importante. Pastor, o que seria? Começar e terminar. Eu costumo dizer que a vida cristã, e aí pegando um gancho em Salomão, onde vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quantas pessoas nós atendemos, irmãos? Quantas que estão dispostas a começar, mas não estão dispostas a terminar. Quando a coisa melhora, quando a coisa ameniza, você sabe o que elas fazem? Vamos usar um ditado popular: elas metem o pé, vai embora. Então, na reconstrução, nessa obra que o Senhor está te chamando, Ele quer te ensinar algo hoje para tu nunca mais esquecer na sua vida. Nunca mais você esquecer na tua vida. Em Neemias, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2, vai dizer: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Sambalate, Tobi e Gesem, irmãos. Que fazem esses fracos judeus? Eu já preciso parar aqui e te dizer que você não é fraco, você não é fraca. Não aceite receber o codinome fraco. Você não é fraco, você não é fraca. E eles, que fazem esses fracos? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Eles estão dizendo: olha, o muro está todo derribado. Você sabe o que Neemias faz, irmãos? Ele começa a reedificar num território onde ele achava que para ele era o mais importante. Eu já quero te dizer que você precisa começar a reedificar, a reconstruir na área em que você entende que é a área importante na sua vida. O papel de Deus Ele vai fazer, mas o seu papel você precisa fazer. E Neemias assim fez, inspirou o pessoal da casa do lado, da outra. Significa que você é alguém que as pessoas estão olhando, esperando uma atitude sua para também se colocarem de pé, entendeu? Não espere de outras pessoas aquilo que você tem condições para fazer.
Repita comigo, pode ser que a obra que eu estou reconstruindo dure dias, meses ou anos, mas eu vou até o fim. Ela vai acontecer, vai dar tudo certo, porque Deus está comigo. E aí eles vão dizer assim, ó. E aí vamos para o versículo seguinte. Estava com eles Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, olha o que diz o texto, irmãos. Assim edificamos o Paraí. Assim edificamos o muro. Diga assim, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O muro foi edificado. Mas espera aí, irmãos. O que nós precisamos aprender é exatamente o que diz o texto. Assim, me dê a sua atenção e leia comigo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua, porque o povo tinha ânimo para, repita comigo, metade. Com mais fé, metade. Com mais fé, metade não é totalidade. Deus está dizendo para você que ainda que os seus muros estejam sendo reconstruídos, se eles chegarem na metade, metade não é totalidade. Você está entendendo? Diga amém. Pode ser que algumas coisas já comecem a massagear o seu ego. Pode ser que você diga assim: que lindo, que bonito. Olha, vê os muros em toda a sua extensão. Eles foram reconstruídos, mas foram reconstruídos pela metade. E aí o povo estava animado. Diga amém por isso. Mas você é movido por uma inspiração, não pelo povo, não pelas pessoas que te cercam. Você é movido por uma inspiração que vem do alto. E Deus está dizendo: continue. Toca na mão dessa pessoa que está do teu lado aí e diga para ela: continue, vai, não pare. Eu estou torcendo por você. Aquilo que hoje é metade, Deus vai fazer tornar-se totalidade, crente. Hoje você vai precisar dizer: quem perguntar sobre o seu quadro, seja clínico, espiritual, familiar, financeiro, você vai precisar dizer: estou em reconstrução. Outrora, como é que era outrora? Alguém virava para você e perguntar: como é que está você? Ah, estou indo, está muito difícil, a coisa está complicada, porque tem que ver ontem o que eu passei, eu nem dormi, tem que ver o que aconteceu comigo. Olha, eu estou até vendo coisas, você está entendendo, irmãos? Hoje Deus está dizendo que aqueles que conhecem o seu drama, conhecem o seu problema, eles vão precisar ouvir de você: estou em reconstrução. E se alguém tentar falar alguma coisa, você vai perguntar: por quê? Você nunca esteve em reconstrução? Você nunca teve nada destruído na tua vida? Eu tive, eu tenho, e não tenho vergonha de dizer: estou em reconstrução. Estou em reconstrução. Estou em reconstrução, crente. Não tenha vergonha. O que não pode é você continuar com os muros derribados, com as portas queimadas. O que não pode é você estar dando vazão para o inimigo da tua alma. Ele quer te destruir. Estou em reconstrução.
Pastor, minha vida sentimental está um caos, estou em reconstrução. Pastor, minha vida financeira, só Deus. Aprenda a declarar: estou em reconstrução. Valores talvez perdidos, irmãos. Quanto à vida financeira, a primeira coisa que você vai fazer é voltar a ser dizimista. Estou em reconstrução. Não tenha medo. É tempo de voltar, é tempo de se humilhar, é tempo de se esvaziar. Às vezes nós não queremos nos esvaziar, não queremos voltar, não queremos nos humilhar. Pode reparar isso, irmão. Deus está dizendo: é tempo de voltar para casa. De repente, há muito tempo a tua casa não é mais a tua casa. Há muito tempo a tua casa deixou de ser a tua casa, porque quando você chega, você não tem paz, você não tem alegria. Mas outrora você tinha paz, você tinha alegria. Então hoje eu estou profetizando: você vai voltar para a paz, você vai voltar para a alegria, você vai voltar para o regozijo da tua alma. Você vai, não importa qual vai ser o teu almoço, não importa se tu tem dinheiro para comer no melhor restaurante, ou não importa se vai ter que comer um arroz, um feijão e um ovo frito, mas você vai voltar para a paz que o Senhor vos dá. Essa paz o mundo não entende e não pode receber, porque essa paz vem do alto, essa paz vem de Deus. E Deus está dizendo para você: eu estou contigo, não temas, eu sou o teu Deus, não temas. Continue firme, vai, continue firme, vai, continue firme. Se alguém perguntar para você qual é o seu estado hoje, você vai dizer: estou em reconstrução. Mas o inimigo não vai parar. Eu queria que você pudesse olhar nos olhos novamente quem está ao teu lado e dizer para ele ou para ela, dizendo assim: o inimigo não vai desistir. Ele quer te fazer parar, vai, ele quer te fazer parar. Mas também olha nos olhos. Se você tiver intimidade com essa pessoa aí, você vai olhar nos olhos. Imagina que ela estivesse cabisbaixa, com a cabeça para baixo. Vem cá, Marcos, para mim não atrapalhar o Alex. Imagina que essa pessoa estivesse com a cabeça para baixo, apontada para baixo. Você está entendendo, irmãos? Você vai segurar no queixo e vai dizer: levante a sua cabeça. Deus é maior. Deus é. Abre a tua boca. Deus é. Deus é. Terminar. Essa é a primeira mensagem da série. Eu queria que você não faltasse domingo de manhã. Nós vamos estar com esse mesmo título: Estou em Reconstrução. 3 ou 4 mensagens pelo menos aí, com textos diferentes, com a mesma temática, com textos bíblicos diferentes. E você vai entender o que o Espírito Santo vai falar na semana que vem contigo, porque já está fervilhando em mim aqui. E eu estou aqui quase ameaçando soltar alguma coisa, mas não vou não. Eu vou deixar para a semana que vem num outro texto que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que no capítulo 6 nós vamos entender isso muito bem. No capítulo 6, hoje eu vou te contar um segredo hoje, ok? Tem um segredo aqui nesse texto. Aí o 6 vai dizer assim: tendo ouvido Sambalate, Tobi, Gesem, o arábio, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia o que, irmãos? Você sabe o que é isso?
não tem mais brecha. Deus está dizendo, eu vou dividir isso aqui em escala, ok? Porque aí o Espírito Santo vai me dando aqui, eu vou te dando. Deus está dizendo para você que o primeiro segredo é que no meu muro, repita comigo, no meu muro, que está sendo dessa vez reconstruído com muito amor, não haverão, vou melhorar, não poderá jamais haver brechas. Então Deus já está te perguntando aí, tem brecha aí? Começa a procurar aí no teu muro se tem brecha. Tem buraco aí? Comece a olhar aí, porque se tem brecha tem que tapar. Você está entendendo? Diga amém. Se tem brecha tem que tapar. Se tem brecha tem que... Vou repetir, se tem brecha tem que tapar. Não tem jeito. Pastor, estou tapando as brechas hoje. Porque olha, vamos do texto. E o restante dos nossos inimigos que eu tinha, né? E o resto, perdão, dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma. E ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias, no Vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me... Você vê que o inimigo não para, né? Você está aqui hoje, ele já está tramando. Como é que eu vou fazer para parar ela na segunda-feira? Ele na segunda-feira. O domingo é lindo. Você vai estar no culto da noite, e à noite, inclusive, com uma ministração que vai falar muito ao seu coração. Eu quero falar, na verdade, sobre 5 palavras, amém? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu quero falar sobre provisão, mais tarde. Eu quero falar sobre mantimento. Eu quero te mostrar a diferença entre mantimento e comida. E quero também falar sobre sustento. E a 5ª e última palavra, essa é a surpresa, você só vai saber se vier no culto da noite. Ok? Então, eu quero falar sobre provisão. Pastor, estou precisando de provisão. Eu quero falar sobre... mantimento, obrigado. E eu quero falar sobre comida e eu quero falar sobre sustento. Perguntei a 5ª, pastor. Você só vai saber à noite. Aprendi, tá? Aí versículo 3. Aí que diz o versículo 3, irmãos? Para você que vai enfrentar uma luta na segunda-feira, enviou-lhe mensageiros a dizer. E aí o texto vai dizer: vem a resposta, né, de Neemias? Estou fazendo o que, irmãos? De modo que não poderei, porque cessaria enquanto eu a deixasse fosse ter. Não cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Estou numa grande obra e não posso parar. Repita comigo: estou numa grande obra e não posso parar. Mais uma vez, vai. Estou numa grande obra e não posso parar. Vai, só mais uma, vai. Estou numa grande obra e não posso parar. Fala assim: esse texto é lindo, pastor. Preste atenção, irmãos. Dependendo de como você usar isso, soa como soberba. Vou te dar um exemplo. Da família da onde eu fui ordenado, a maioria são pastores. E uma vez me ligaram, teve um problema familiar. Eu era pastor assim, novinho, 1 mês, 2 meses, mas muito respeitado. E me ligaram para ir para lá e eu fui. Deus me usou pela misericórdia para acalmar a tempestade. Só que o filho mais velho, sendo pastor, depois que normalizou o negócio, na segunda-feira, eu lembro que foi um sábado isso, na segunda eu liguei para ele, eu disse: fulano, e aí, paz, tudo bem? Tudo? Irmão, eu sei que você tem aí suas coisas, sua igreja, mas, rapaz, vamos voltar o foco, o olhar lá para a família. Você soube o que houve lá no sábado? Ele falou: soube, pastor. Pastor, vem cá de novo. E eu
humilde, pedindo ajuda, não sendo da família. E aí ele virou para mim e disse assim: pastor, no telefone, tá, irmãos? Foi pessoalmente não, mas a soberba, o texto é mais ou menos isso que pode gerar uma soberba. Pastor, olha só, para com tudo. Eu estou numa grande obra e não posso parar, entendeu? Então, minha mãe que resolve os problemas dela, minha irmã que resolve os problemas dela, meu irmão que resolve os problemas deles. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu disse: sim, senhor, pastor, muito obrigado, tá? Senhor, extensão. Passou-se um período de uns meses, a ficha dele caiu. Aí ele me liga: pô, pastor, aquele dia eu fui ignorante, queria te pedir perdão. Eu disse: pastor, a sua família faz parte dessa obra. Essa igreja começou com você. Eu disse: você foi muito infeliz na sua colocação, porque você usou o texto de Neemias para se desfazer das outras pessoas. Não é isso que Deus quer que você faça, não, irmão. Você estava falando com um pastor, rapaz, um amigo. Você foi claro: estou numa grande obra e não posso parar. Sabe com quem Neemias estava falando aquilo? Ou para quem? Para Sanbalate, Tobias, Gesem, inimigos. Você não estava falando com inimigos. Eu quero dizer que Deus vai colocar pessoas do teu lado com o objetivo de agarrar junto contigo nessa obra de reconstrução. Deus vai colocar pessoas para te dar a mão. Deus vai colocar não para ficar ouvindo de você ou de mim que eu sou, que você é. Ei, nós não somos nada sem Deus. Então, eu quero que você inverta isso. Quando o Sanbalate, Tobias, Gesem, os amigos, os inimigos, quando todos se aproximarem de você e te perguntarem aí como é que está, você vai dizer: estou em reconstrução. Porque os humilhados serão exaltados, crente. Estou em reconstrução. O inimigo vai tremer, vai ter que fugir de você. Estou em reconstrução. Os levitas, os músicos, estou em reconstrução. Estou em reconstrução. Qual é a área da sua vida que você precisa reconstruir? Ou quais são as áreas da sua vida que você precisa reconstruir? Quais são? Uma coisa você entendeu: hoje a tua frase vai mudar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando os amigos, você vai me ajudar a finalizar enquanto eles estão se preparando para o louvor? Quando os amigos se apresentarem para você e te perguntarem: e aí, cara? E aí, minha irmã, como é que está? Você vai dizer: quando os inimigos forem até você ou enviar alguém e perguntar para você: e aí, como é que você está? Você vai dizer: quando você chegar diante de Deus, o teu Criador, e sentir o afago, o carinho de Deus te dando um abraço,
você vai dizer: estou. Vai ser o mesmo de dizer para Deus: faz de mim, Senhor, o que tu queres. Se coloque de pé no teu lugar. Faz de mim, Senhor, a tua vontade. É você e Deus agora aí. Esquece quem está ao teu lado. Pode apagar, Mateus.